paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, professor Douglas Nilson, a paz do Senhor, professora Ingrid. Paz do Senhor, irmãos, uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Paz do Senhor, professoras, professor que nos acompanham semanalmente. Chegamos na 8ª lição e hoje falaremos sobre o dom de interpretar as línguas. Que o Senhor nos ajude, que seja um tempo proveitoso para todos nós. Então, como o professor Douglas Nilson já apresentou o título da nossa lição, os objetivos dela é conceituar os dons de línguas estranhas e variedades de línguas, compreender que como ocorre o dom de interpretação de línguas e, por fim, apontar que é preciso discernir as falsas manifestações espirituais. E quais são, dentro desses objetivos e saberes escolares, professora Ingrid? Bem, os saberes escolares, que no final da aula o aluno tem que saber, é que nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem o dom de variedade de línguas. O Espírito capacita o crente a falar em línguas de forma sobrenatural. Para ser batizado no Espírito Santo é preciso ser salvo em Jesus. O dom de línguas edifica quem fala. Se houver quem interprete, edifica as demais pessoas. Devemos buscar com zelo os melhores dons para servir a igreja, e as línguas celestiais não são aprendidas, elas fluem diretamente do Espírito Santo. Então, nós veremos ao longo da lição esses saberes escolares sendo apresentados aos alunos para que no final ele consiga ter todo este conhecimento, né? E dando início à nossa aula, então você já pode perguntar se eles sabem o que seria o dom de interpretar língua, o dom de falar em línguas, o dom de variedade de línguas, o que que significa. Então, já pode estar aí começando, porque nesta lição nós veremos que as línguas estranhas também são um dom dado pelo Espírito Santo à sua igreja, mas com uma finalidade específica. Então, você pode até perguntar a eles também, para que eles acham que o Espírito Santo ele dá esse dom? Para que serve, vamos dizer assim? Então, você pode estar conversando com eles de forma introdutória para dar início à aula. Então, nosso primeiro tópico vai falar sobre línguas estranhas ou variedade de línguas. Então, o dom, nós vamos ver, né, dado pelo Espírito Santo, dado por Deus a quem Ele quer, como nós já falamos nas lições anteriores, ele traz a edificação espiritual do crente e também ele tem a finalidade também de trazer uma edificação para a igreja. Então, nós vamos ver essas duas relações entre eles. E aí, aqui no primeiro tópico, vai falar os dons na igreja de Corinto. Então, qual é o cenário presente aqui, né? Então, nós vamos ver que a igreja de Corinto ela foi abençoada com os dons espirituais e que eles podiam ali falar em línguas, adorar, orar, ter aquele momento de devoção ao Senhor nas suas reuniões públicas. Então, e ali também era acompanhado das línguas, né, que deveriam ali ser para a edificação espiritual da igreja por meio da interpretação da mensagem. Mas que no final, o que seria, professor Douglas Nilson, o dom aí de variedades de língua? Como já apresentado nos saberes, a primeira coisa que precisamos diferenciar é que o fato de um crente ser batizado no Espírito Santo não significa que ele possui o dom de variedade de língua, porque o nome já está dizendo, é um dom. E isso é importante o professor trazer ao ensino, porque pode acontecer de alguém que foi batizado intitular-se que possui esse dom, e cada vez que estiver numa reunião coletiva, querer falar em línguas de forma elevada, como que exista uma mensagem, mas como o texto vai dizer, como a lição vai também apresentar, o dom de variedade de língua, ela tem uma finalidade específica.
Enquanto que o falar em línguas, ele tem uma edificação pessoal, como falamos na lição anterior, em lições anteriores, melhor dizendo, o variedade de línguas, ele tem uma mensagem para a igreja. Mas vejamos, pense bem, se eu tenho o dom de variedades de língua, não quer dizer que toda vez que eu falar em línguas, eu tenha o dom, ele está em atuação, ou seja, sempre eu vou ter uma mensagem para a igreja. É como o dom de profecia. Alguém que tenha o dom de profecia não quer dizer que toda vez que estiver numa igreja, há uma profecia a transmitir à igreja. Então, variedade de línguas, eu, sendo batizado, eu falo em línguas, sou edificado, me edifico espiritualmente, mas pode acontecer de, em alguns momentos, Deus me traga, tenha uma mensagem à igreja através da variedade de línguas. Mas só que Paulo deixa muito claro isso quando está organizando o ensino dos dons para a igreja de Corinto, que possuía todos os dons. Paulo está dizendo que é preciso que haja intérprete. Então, estamos nós três aqui em um culto e começamos a falar em línguas e eu tenho o dom, o Senhor me deu o dom de variedade de língua. E eu começo a falar em línguas altas. E se não houver intérprete aqui, que eu me cale, é o que Paulo diz. Por quê? Porque não vai trazer edificação. Isso estamos falando nós três aqui, mas em uma ação de culto congregacional, pode existir pessoas dos mais diversos segmentos. Então, se esse dom ele tem uma mensagem para a igreja, essa mensagem precisa ser trazida à tona. E, do contrário, eu me calo no sentido, diminua minha voz para apenas minha edificação. E aqui é interessante essa diferença, porque como o professor Douglas Nilson falou, não quer dizer que você, sendo batizado no Espírito Santo, você vai automaticamente receber todos os dons que Deus tem disponível à sua igreja, né? E um deles é esse, e nós, aqui pode até acontecer dos alunos, como aconteceu na lição do trimestre passado, falava sobre os dons, né? E um dos alunos disse assim, mas tem... Aí você só ter esse cuidado de como vai falar sobre a edificação, né, própria para si, a fala do Espírito Santo, e a variedade de línguas para ter o intérprete, porque os alunos questionaram, mas fulaninho aqui da igreja, né, ele às vezes atrapalha o culto porque está lá fala muito alto. Então, nós vemos isso como exemplo na própria igreja de Corinto, mas pode acontecer também de um dos seus alunos falarem. E aí, como vai ser a sua reação até para mediar isso, de modo que, né, não gere nenhum constrangimento, nem para você e nem para a pessoa que ainda está talvez se adaptando ao falar em línguas, né? Então, você vai ali com jeito de explicar que, aos poucos, essa pessoa vai aprendendo. E, claro, todos nós estamos para instruir, para ensinar, e que a pessoa começa a falar e pode ser uma coisa específica que depois pode ali levantar aquela pessoa para interpretar ali as línguas, que particularmente eu acho esse um dom muito bonito, né? Apesar de não ter. Professora Ingrid, o dom de interpretação das línguas. Como o irmão Nilson falou, é importante existir interpretação, né? Lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, ele vai falar sobre o uso correto dos dons. Então, ele vai ensinar o povo que precisa procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. E diz que quem fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas fala a Deus, porque ninguém entende, e a pessoa está falando em espírito, está falando em mistérios. Então, é algo que edifica a própria pessoa. Muitas vezes ela está sendo edificada, mas ela não compreende se ela não tiver o dom de interpretar o que ela está falando, mas ela está falando em espírito com Deus. Então, não faz sentido, como o irmão Nilson falou, se é algo que é só para minha edificação, se eu estou falando em línguas,
eu ficar falando bem alto na igreja e as pessoas não vão sentir nada, não vão ser edificadas em nada. Mas Paulo fala que quem profetiza fala aos homens para a edificação, para a exortação e para a consolação. Então, por isso que ele diz, procure os melhores dons, né? Procure com zelo os dons, principalmente de profetizar, porque o de profetizar você vai estar sendo usado ali como boca de Deus para edificar, exortar e consolar a igreja. Então, sobre essa questão de interpretar é muito importante. Paulo diz, né, reforçando o que o irmão Nilson falou, que quem fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, quando alguém tem o dom de interpretar aquelas línguas, ele vai trazer uma mensagem de exortação, uma mensagem de consolação, de edificação para a igreja. Porque, inclusive no versículo 5 do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que também interprete. Não no caso de ser melhor do que o outro, mas de que tem mais utilidade a profecia, a interpretação das línguas, do que meramente a língua estranha. Então, pode acontecer realmente, como a irmã Manu falou, de ter casos, acredito que em cada igreja, né, possa existir pessoas que não têm tanta maturidade espiritual e que fala línguas sem interpretação e, enfim, se edifica, mas não edifica ninguém. Inclusive, eu, pelo menos, já presenciei situações que talvez os pré-adolescentes, os alunos, possam ter presenciado. De pessoas que chegam, oram por você, mas só ficam falando em línguas e você não entende nada, a pessoa não disse nada, você não sabe o que foi aquela oração, e, enfim, a pessoa estava sendo edificada, mas ela veio na intenção de lhe dar alguma coisa, de orar por você, mas que, enfim, você não entendeu, então, de alguma forma, não lhe edificou. Então, Paulo fala sobre isso, a importância de interpretar as línguas, né? Então, o dom de interpretação é a capacitação do Espírito para compreender e transmitir para a igreja o significado de uma mensagem dada em línguas. Lembrando que a gente vem sempre falando aqui, são os instrumentos de Deus usados por Ele para a sua obra. Então, o falar em línguas edifica a nós mesmos, né? Mas interpretar é para a edificação da igreja. Então, o propósito de Deus é a gente ser usado no serviço dele em prol da igreja. Então, normalmente uma língua interpretada, uma mensagem, né, dada em línguas, que Deus usa alguém com a interpretação daquela mensagem, é algum ensino para a igreja, alguma profecia, é algo para edificar a igreja, é uma mensagem para a igreja, e não só para uma pessoa. Isso mesmo. E aqui, finalizando esse tópico, nós vemos que os dons, eles são criados desde o falar em línguas ou interpretar para nutrir a alma do crente, né? Seja individualmente, seja coletivamente ali na igreja, em toda a igreja. Né? Principalmente porque, como a professora Ingrid colocou, o dom de variedade de línguas pode sim trazer uma palavra de exortação, de correção. Nós vemos muito isso. Então, entramos no tópico 2, que vai falar sobre o falar em línguas seguido de interpretação. Então, os dons, nós vamos ver que eles são fundamentais para a vida espiritual da igreja nós e da igreja como um todo, né? Então, falando em línguas quando ninguém vê. Então, quem busca ser batizado, né? Quem busca Deus, quem busca ser batizado no Espírito Santo, ele não deve reter a ação do Espírito Santo em sua vida, que é o que nós vamos ver. Então, você pode falar para a sua edificação própria em qualquer lugar, numa oração na sua casa, numa oração particular, em uma conversa com Deus que você esteja tendo. Então, ele não se detém apenas ali à liturgia do culto, ao momento do culto, né? Nós vamos ver isso. Já o tópico B vai falar sobre a finalidade da interpretação das línguas. Professor Douglas Nilson. Já falamos no tópico anterior um pouco o que é essa finalidade. Vamos apenas reforçar duas
verdades que precisam ser destacadas. A primeira é que a interpretação da língua não é algo aprendido. Então, não é algo que eu aprendi através de leituras, até a leitura bíblica mesmo. Não é isso, porque é uma mensagem, é algo que vem da parte de Deus para a igreja, e Deus quem conhece a sua igreja. Então, como a professora Ingrid falou, Deus é quem sabe a necessidade daquela igreja, seja para uma palavra de confrontação, uma palavra de motivação, uma palavra de consolo, seja algo diretivo a uma pessoa, a um grupo, a um segmento. Então, Deus é quem sabe. Não dá para eu chegar numa igreja, olha, Deus, eu acho que Deus está dizendo que aquilo que eu li hoje no meu devocional, eu devo transmitir à igreja. Aí entra numa outra área, a área do ensino, a área da administração, é diferente dessa questão dos dons. Sem contar que, assim como a profecia, um dom de interpretação de línguas, nós precisamos ter cuidado, isso vai envolver maturidade, talvez os nossos alunos, eles, pela sua idade, alguma dessas coisas, o professor precisa saber, porque pode ser abordado e alguma coisa ele possa compartilhar, mas a interpretação das línguas, ela não pode ser, em hipótese alguma, algo que vá de encontro às escrituras. Tal como a profecia, qualquer ação de Deus, ele não pode contrariar suas escrituras, que é o ponto, é a base, é o padrão. Um outro elemento é que a interpretação de língua, muitas vezes alguém pode, por sua imaturidade, querer transmitir uma mensagem para a igreja como sendo da parte de Deus, quando na verdade não foi. É por isso que, dentre os dons, existe um, por demais importante, que é o de discernimento de espírito. É saber se aquilo que a professora Manuela está falando, Deus usou a irmã Manuela de maneira poderosa, mas alguém pode dizer, opa, mas ali teve um excesso. O Senhor, no discernimento, me disse. Agora, isso não é para gerar uma balbúrdia no culto. É por isso que Paulo, em uma igreja que está iniciando essa ação, a propagação dos dons, ele vai apresentar uma mensagem, um ensino instrutivo para que se mantenha a ordem. E um outro aspecto é que quem fala em línguas, assim como quem possui o dom de línguas e aquele que interpreta, há uma convicção que aquela mensagem vem da parte de Deus. Não é algo que é sensitivo, que Ingrid diga, eu estou sentindo que Deus está me usando. Não é assim, é algo muito mais forte, muito mais convincente, é algo muito mais particular que só a vivência é que poderá dizer. Não dá para a gente tentar, por mais minuciosos que sejamos, são muitas coisas da parte do Espírito que só a vivência, a experiência é que poderá confirmar ou corroborar ou trazer uma verdade mais abrangente. E isso eu entendo que é a grande ação do Espírito Santo. Você ouve falar alguma coisa, você não vai saber tudo, e se você entender o quanto isso é importante, busque, porque está disponível a todo que crê. Ambos são uma dádiva de Deus, então por isso logo não pode ser realmente aprendido, né? Não dá para ser aprendido, nem ensinado, né? Sobre como falar, o que falar, né? Não dá, não é uma língua que a gente ensina como na escola e nem é algo que, eu ensino a você como você vai falar e ensino a você como você vai interpretar essa fala, né? Não dá para ser assim. Irmã Ingrid, qual é o cuidado, né? Quem fala em línguas não é mais espiritual. Bem, essa era uma realidade, né, que existia na igreja de Corinto, com algumas pessoas que elas eram vaidosas e imaturas e pensavam ser mais espirituais do que as outras, porque tinham dons específicos. Infelizmente, isso é uma realidade também atual. Existem pessoas nas igrejas que, por terem determinados dons que o Senhor deu para o uso e a edificação da igreja, mas a pessoa
pode chegar ao ponto de se envaidecer por ter aquele dom e de se achar mais espiritual, de se achar melhor, de se achar, enfim, mais crente do que outras pessoas só porque falam em línguas. E lá em 1 Coríntios 14, né, o professor pode abordar com seus alunos alguns versículos que o próprio Paulo, que a gente já viu, né, em lição anterior, como Paulo foi resgatado por Deus, como Paulo foi usado por Deus, e esse homem, então, cheio do Espírito Santo, ele diz lá em 1 Coríntios 14, versículo 18, que dá graças a Deus, porque fala mais línguas do que todos os outros. Mas ele diz assim, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, de forma que eu instrua os outros, do que eu falar 10.000 palavras em língua desconhecida. Ele está mostrando aí que eu falo em línguas, falo mais do que todos vocês falam, mas de nada adianta eu falar 10.000 línguas que não tenha proveito nenhum para ninguém, que não tem interpretação, que não tenha uso para a igreja, que não edifique a igreja, que não exorte a igreja, que não ajude a igreja de nenhuma forma, do que não adianta falar tudo isso. É melhor falar 5 palavras do meu próprio entendimento, mas que seja algo direcionado por Deus, que seja algo que Deus está usando ele para falar, do que ele ficar falando em línguas de forma aleatória, né? Então, ele até diz no versículo 28 que se não houver intérprete, essa pessoa esteja calada. Ela fique calada ou ela fale consigo mesma, porque a edificação é só para ela. Então, no capítulo 14, Paulo vai mostrar, vai instruir, né, a igreja da forma certa de se usar os dons na igreja. Então, na igreja de Corinto, existiam essas pessoas vaidosas, mas elas mal sabiam que estavam atrapalhando os outros. Se achavam, porque falavam em línguas, se achavam mais espirituais, mas falar em línguas sem interpretação, você pode só fazer uma confusão, atrapalhar o culto. Está lá uma pessoa pregando ou alguém sendo usado por Deus e você simplesmente fica falando em línguas, sem interpretação, não edifica ninguém e você se acha mais espiritual por isso, né? Então, Paulo foi instruir essas pessoas, mostrar que a questão de falar em línguas não faz de você alguém mais espiritual, mais crente, mas que você precisa buscar os melhores dons em serviço da igreja. Então, ele vai orientar quem profetiza, não é para estar várias pessoas profetizando ao mesmo tempo, não é para estar várias pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, porque Deus não é Deus de confusão. Então, no culto precisa haver ordem e decência. Se Deus está dando uma mensagem para a igreja, como é que ele vai dar mensagens diferentes ao mesmo tempo por vários profetas diferentes, por várias línguas diferentes? As pessoas não vão compreender. Então, o Senhor, ele faz tudo com ordem e decência. Ele não é Deus de confusão. Então, é bom mostrar para os alunos que muitas vezes as pessoas agem pela própria vontade, né? Como o irmão Nilson mencionou, às vezes não tem maturidade, às vezes não tem o entendimento completo sobre o assunto. Então, muitas vezes a pessoa se usa e diz que Deus está usando, né? Em relação às línguas estranhas, como a irmã Manu falou, não é algo que você aprende na escola, que você ensina como é que fala, né? Algumas pessoas, elas podem fingir, algumas pessoas podem ouvir a língua estranha de alguém e imitar, mas isso não quer dizer que ela está sendo usada, conduzida por Deus. Então, é importante isso. O professor pode ter alunos que sejam batizados, né, que estão buscando e que nós cremos que receberão o batismo com o Espírito Santo, mas instruir eles nesse sentido, de que por receberem o dom, por estarem cheios do Espírito Santo, isso não faz deles alguém melhor e mais espiritual, e que eles não podem deixar que isso deixe eles vaidosos, né? Mas lembrar que tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor e para uso e benefício da igreja, porque Deus nos usa como instrumentos para a obra dele. Um destaque importante também dentro dessa fala da professora Ingrid é que normalmente se associa de verdade que aquele que fala em línguas, ele é muito santo, é muito cheio, quando na verdade não está só associado a isso, né? O falar em línguas não quer dizer que eu sou totalmente cheio do Espírito, né? Então, tanto que
é a introdução para esse tópico 3, que vai falar com cuidado com as falsas línguas, né? Então, aqui vai dar um destaque aos falsos profetas. E aí, entrando no tópico A, as línguas, elas são espontâneas. Então, falar em línguas não é algo obrigatório, né? Mas é uma prática natural do crente que possui o dom, porque elas são celestiais, são espirituais e fluem somente do Espírito Santo. E essas falsas línguas, professor Douglas Nilson? Precisamos, mais uma vez, ter um padrão de entender acerca dessas falsas línguas, porque é real, ela vai existir. Paulo deixa claro, e a lição vai deixar claro. Jesus já falava dos falsos mestres, e os falsos mestres, eles podem apresentar falsas línguas, mas o nosso papel não é estar ouvindo as línguas que o outro está falando e eu ficar dizendo, isso é de Deus ou não é? A não ser que eu tenha o discernimento de espírito e o Senhor me revele e saiba que o dom ele tem uma ação de edificação. Imagina que a professora Manu tem muito desejo de ser batizada, mas ainda não foi, só um exemplo, e aí eu a veja falando em línguas, mas o Espírito, pelo discernimento, me revela que ela não foi batizada, ou essa língua não é a ação. Então, cabe a mim o quê? Talvez o Espírito esteja me direcionando para orientá-la adequadamente, como Paulo fez em seu ministério lá, com a igreja de Éfeso, orientando adequadamente e orando por ela, ajudando ela nesse sentido. Agora, nosso papel não é um caçador de falsas línguas, até porque nós podemos ser enganados se o nosso parâmetro for a língua propriamente dita. Agora, o nosso parâmetro tem que ser as escrituras. A pessoa pode estar até transmitindo uma língua, até numa ação de variedades, mas se não há uma fundamentação nas escrituras, nós já de cara descartamos. Como também, muitas vezes, e não está, como a professora Manuela falou, não está associada aos dois, mas a ação dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Por exemplo, é uma pessoa que não é crente. Opa, não tem como. Uma pessoa que não é crente, que não possui o Espírito Santo do seu interior, está falando em línguas e interpretando. Isso nós já descartamos de cara. Se a pessoa se intitula não crente e diz que fala em línguas, não faz sentido. É totalmente contraditório ao que as Escrituras nos diz. A pessoa, ela faz isso, mas tem uma vida totalmente desconexa. Essa pessoa ela precisa ser orientada quanto à importância da vida de santidade e o frutificar, o fruto do Espírito. Então, o que eu resumo nesse tópico mas eu preciso saber o que, de fato, as línguas que estão vindo ela tem uma fundamentação nas escrituras, no caso da interpretação, mas também eu ter cuidado para comigo mesmo, para que eu não adentre a necessidade, ao querer, principalmente se o Senhor me concede um dom de variedades e interpretação, porque Paulo diz que e pode a mesma pessoa ter o dom de variedades e também ter a interpretação, para passar uma imagem de excelência, ou de nível elevado, o que expressa a imaturidade, eu querer, cada reunião, estar sendo usado e me usando em nome do Senhor. Finalizando esse tópico, é preciso estar atento para não ser enganado. Professora Ingrid. Dando continuidade, né, ao que o Mônio estava falando sobre pessoas que se usam, a gente precisa ter muito cuidado para não ser enganado, porque, infelizmente, dentro da igreja existe o joio e o trigo, né? Então, vai existir pessoas que vão estar ali fingindo, enganando e trazendo uma mensagem que não vem da parte de Deus, ou tentando ser mais espiritual e mostrando que eu falo línguas sempre, eu interpreto sempre, e a gente precisa estar atento para não ser enganado com falsas profecias, com falsas interpretações, com falsas línguas, falsas mensagens que não vêm da parte do Senhor. E como a gente pode ficar atento, ficar esperto em relação a isso, né? Em 2 Timóteo 4:3,
Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz que vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas elas seguirão seus próprios desejos, né? Sentindo coceiras no ouvido, elas vão procurar para si mestres que digam o que elas querem, que digam o que elas querem seguir. Elas não vão querer obedecer a palavra e vão inventar uma verdade para elas, que não é a verdade, mas para seguir o seu próprio desejo. Então, se ela tem vontade de fazer algo, ela vai procurar alguém que afirme aquilo que ela tem como certo. Então, para não ser confundido, para não ser enganado em relação às mensagens, a gente precisa estar atento a algo que já foi mencionado aqui na aula. Se está de acordo com a palavra. Então, toda mensagem, toda interpretação, toda língua, toda profecia que venha e que esteja contrária à palavra de Deus, não tem como ser verdade. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. Então, é o que o Senhor deixou como verdade. É a palavra imutável, não tem como atualizar e mudá-la. Então, se chega alguém tentando falar algo que é contrário à Bíblia, que está distorcendo a Bíblia, e essa pessoa chega como se estivesse profetizando, ou como se estivesse sendo usado por Deus, mas com algo completamente errado e contrário ao que o Senhor já disse, não tem como acreditar. Então, temos que ter cuidado para não ser enganado e ficar atento a esses sinais. Se for qualquer profecia, qualquer palavra que distorça e seja contrária à palavra de Deus, não é verdade. Então, para ter esse conhecimento, se aquilo está distorcendo a palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Então, professor, incentive os seus alunos a conhecer a palavra. Não adianta ter acesso à palavra, levar uma Bíblia para a igreja, ter essa Bíblia em casa, se eles não conhecem. Então, a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é o conhecimento da verdade, não só ter a verdade. Então, incentive os seus alunos a lerem a Bíblia, conversar com você ou com o pastor da igreja a respeito de dúvidas que eles tenham sobre a Bíblia, a ler durante a semana. No início da lição, tem uma leitura devocional com um versículo para eles lerem todos os dias, de segunda a sábado. Então, depois da aula, incentive eles a fazerem essa leitura todos os dias daquele versículo, né, da referência que tem indicando para eles lerem, que eles possam levar dúvidas para a sala de aula, para tirar com você. Então, incentive esses alunos a conhecer a verdade, a ler a palavra de Deus, a procurar praticá-la, porque é através desse conhecimento da verdade que eles não serão enganados. Então, diante de uma palavra, de uma pregação, de uma profecia, eles vão ouvir atentos, conhecendo a verdade, sabendo que aquilo que está sendo falado confere com a verdade. Como o irmão Nilson falou, não que a gente vai ficar como um fiscal procurando olhar para as línguas estranhas de quem está falando, se é verdade, se é mentira, julgando. Não. Mas se é algo que é compartilhado com a igreja, né? Como vimos aqui, a língua estranha precisa de interpretação. E a interpretação é uma mensagem, uma profecia, é algo que vem da parte de Deus para edificar, exortar, consolar a igreja. Então, se alguém está numa posição que está sendo usado por Deus e traz uma mensagem para a igreja, que tem que ser de edificação, exortação e consolo, mas essa mensagem é contrária à palavra, então, todos nós e os adolescentes precisam estar atentos a essa palavra para ver se ela realmente confere com a Bíblia, para não ser enganado, para não sair dali acreditando em algo que não foi o Senhor que disse, que não bate com a verdade. Exatamente. E aí fica o alerta também, para finalizar o estudo do tópico 3, de que eles também não podem imitar as línguas, né? Não pode brincar, porque ridicularizar, ou usar, né? A gente sabe hoje muito nas redes sociais, acontece muito, então deixar esse alerta para eles também, justamente dessas brincadeiras, de usar a língua como algo que vai ali brincar, tá? E aí, finalizando, concluindo esta lição, aprendemos que somente o Espírito Santo
ele pode iluminar o entendimento daquele que tem o dom de interpretar as línguas. Por isso, quando a revelação é dada mediante o Espírito, o intelecto e a razão da pessoa compreendem a verdade, alegram-se nela e aprendem dela, né? Assim como falar em línguas também. Os professores podem fazer as suas considerações finais para estarmos encerrando a nossa aula de hoje. Essa lição é muito importante, né? Como a irmã Manu falou a respeito deles terem a consciência de que não devem brincar com isso, até porque, brincando com isso, as pessoas não vão levar a sério caso um dia esse próprio aluno, essa própria pessoa seja usada por Deus, trazendo uma palavra, com uma interpretação para essa pessoa. Então, eles precisam entender desde cedo que se é Deus que dá o dom, e se é Deus que está usando a pessoa para falar, você não vai brincar com a própria palavra de Deus, né? Com o que o Senhor está falando. Então, é muito importante essa lição, né? Que os alunos possam compreender a importância de interpretar as línguas, de falar que é uma mensagem que Deus dá para a edificação da igreja, que eles não devem ser vaidosos por ter nenhum dom, porque o dom é do Senhor, é o Senhor que dá, e a glória é sempre para Ele. Como ponto final dessa lição, eu quero incentivar os nossos professores a, tal como Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, mas em momento algum nós vemos Paulo querendo extinguir uma ação que é do Espírito. Pelo contrário, ele ensina, ele instrui, ele orienta. E esse é o nosso papel. Ensina, instrua, orienta, mas não permita que você seja um instrumento de mortificar uma ação do Espírito que é real e sempre será real na vida da igreja. Obrigado, professora. Verdade, né? E aí, finalizando essa aula, você pode levar como estratégia para estar trabalhando essa interpretação de línguas. Hoje a gente vê muito a decifração de códigos, né? Então, você pode estar levando códigos numéricos associados a letras, para os alunos estarem fazendo ali em grupo uma frase da mensagem ou uma palavra para o outro grupo decifrar, ou até mesmo, nós vemos muito com emojis também, né, de interpretação de passagens bíblicas, versículos, você pode estar levando para estar associando essa interpretação, que essa é humana, né? Mas a das línguas estranhas, somente o Espírito Santo é quem dá. Desde já agradecemos pela sua participação conosco, compartilhe, comente o vídeo, agradecemos também a direção do DENEC e desejamos uma excelente aula. A paz do Senhor e fiquem com Deus. A paz do Senhor, professores. Até a próxima. A paz do Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus.